Bom, vamos continuar formulando ração para frangos? Só para a gente situar, nós ainda estamos na primeira fórmula do nosso programa de alimentação, que é um programa de alimentação aqui em exigências nutricionais, olha só, com 5 fases, estamos formulando para a ração pré-inicial. Essa aula em particular, nós iniciamos lá na aula 15, né? E aqui é uma continuação. É ainda essa primeira fórmula. Logo nós iremos avançar e formular todas as outras rações do programa. Mas hoje eu queria comentar sobre essa quantidade de óleo, a gente vai mexer um pouquinho com isso daqui, e também explicar o porquê que eu estou usando como critério o nível de metionina e não de metionina mais cistina, fazer uma discussão sobre isso daí. Então, vamos lá, vamos começar. Muito bem. Já temos a nossa primeira formulazinha e temos bastante coisa para discutir aqui, né? Bom, primeiro, vamos começar a entender aqui a questão da metionina mais cistina, que eu não travo no mínimo, mas eu gosto de observar. Ela está dando, claro, para essa ração específica está acontecendo desse jeito. A chance de acontecer, se você for utilizar uma exigência nutricional de outras fontes, a chance de acontecer isso também é grande, né? Se eu colocar aqui a exigência, não atende, tá vendo? Mas é claro, o que é essencial? É a metionina. Observar para metionina mais cistina juntos é importante, porque há uma interconversão entre esses dois aminoácidos. Mas o que de fato é essencial e o que a gente deve suprir, no mínimo, é a metionina. Então, por isso que eu estou considerando a metionina aqui, não estou considerando a metionina mais cistina. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui a metionina mais cistina como um valor mínimo. O valor mínimo dela aqui para a gente atender, que é 0,97, se a gente for seguir a exigência de Rostanho para aquela condição, que é de frango macho, de desempenho médio regular. Né? Então, olha só que eu vou mudar a fórmula agora. Então, perceba, essa ração está custando R$ 2.217 por tonelada. Vamos dar uma observada na fórmula aqui, para a gente memorizar, para a gente poder sentir como vai oscilar. Então, 3,33 de óleo, 44 de farelo de soja, em torno de 49% de milho, beleza. Eu mudei a exigência nutricional, tenho que otimizar novamente. Então, na guia dados, solver, resolver. Tá lá, ele encontrou uma solução. Ótimo. Tá aqui, ó. A minha fórmula agora, ela fica com os 0,97 que a gente quer de metionina mais cistina. Atender o mínimo de metionina mais cistina, só que ela fica com um ligeiro excesso agora de metionina. A fórmula ela muda muito pouquinho, né? Ela muda um pouquinho, provavelmente é que aumentou a quantidade de metionina. Eu creio que aumentou quase 0,10 aí, quase né? Quase 0,10. Mas vamos observar, só que ela ficou muito mais cara. Estava R$ 2.217 por tonelada, e agora está aproximadamente R$ 2.224 por tonelada. Então, aumentou R$ 7 por tonelada. E R$ 7 por tonelada não é um valor pequeno. Quando você pensa na produção de ração em grande quantidade, R$ 7 por tonelada é um valor considerável. A gente, quando está formulando ração, e a gente encontra de uma fórmula para outra, quer seja pela modificação de um nível nutricional, ou pela incorporação de algum ingrediente ou aditivo, e a fórmula está baixando no preço, R$ 3 por tonelada, às vezes até menos do que isso já é uma variação de preço significativa. Por quê? Porque a avicultura, como um todo, a avicultura de postura ou avicultura de corte,
é uma avicultura que trabalha em escala, né? Produção em grande quantidade de ração, e aí na hora que você considera o montante de ração que se produz, que se utiliza para a criação, esse preço passa a ser de fato significativo, né? Agora, você poderia pensar, professor, eu não consigo fechar exatamente o requerimento nutricional tanto de metionina quanto de metionina mais cistina? Será que eu não conseguiria, professor? Vamos tentar para ver? Então, eu vou fixar no mínimo metionina no mínimo e no máximo 0,54 e a metionina mais cistina também. Mínimo e máximo 0,97. Vamos executar para ver o que ele vai fazer. Solver, resolver. Olha só, ele encontrou uma solução, mas olha o que ele teve que fazer para chegar nessa fórmula. A fórmula ficou totalmente bagunçada. É uma fórmula que você não aplica. Ele teve que pegar, olha a proteína, ele teve que pegar em torno de 33% de proteína. Para isso, ele colocou 70% de farelo de soja. Como ele pegou 70% de farelo de soja, ele teve que tirar milho. E aí ele tirou milho e para suprir o requerimento de energia, que ele continuou trabalhando no mínimo, ele colocou 8,5% de óleo de soja, né? Então a fórmula ficou toda bagunçada. Não dá. Não é possível você atender o requerimento de metionina e metionina mais cistina simultaneamente. Na verdade, assim, não é que não dá. Com esses ingredientes e aditivos, não dá. Agora, você poderia, eventualmente, colocar outros ingredientes alternativos, colocar até outras fontes de aminoácidos e aí tentar o balanceamento e, eventualmente, conseguir. Até seria possível. Mas, para esse caso em específico, com esses ingredientes e com esses aditivos, não é possível. E é por isso que aí eu recomendo, ó, eu libero a metionina mais cistina e trabalho somente com a metionina. Então, eu vou resolver para você ver como fica a fórmula. Olha lá, o solver encontrou uma solução. Ótimo. Ok. Deixa eu comentar mais um detalhe acerca dessa fórmula, que me chama a atenção aqui. É uma fórmula para frangos de corte na fase pré-inicial, então de 1 a 7 dias, né? É um momento muito importante, na verdade, todos os momentos são importantes ao longo da criação do frango, mas é um momento em que você recebe o pintinho, ele tem, nesses primeiros dias, uma taxa de crescimento aceleradíssima, né? Então, e ele tem uma série de particularidades, ele ainda está amadurecendo o trato digestório dele, para a digestão de nutrientes, né? De todos. Mas, particularmente da gordura, é um nutriente em que esse processo de amadurecimento, alguns estudos mostram que ele é até um pouco mais lento do que de carboidratos e de proteína, por exemplo, né? Então, de lipídios, ele demora até um pouquinho mais tempo do que 7 dias para amadurecer, para ficar funcionando na plenitude, né? Quando eu digo amadurecer, eu me refiro à questão de produção de enzimas, de lipases, no caso, para a digestão de lipídios, e também do reaproveitamento de ácidos biliares, né? Porque tem um mecanismo, né, o fígado produz sais biliares que ajudam na emulsificação da gordura, mas boa parte desses ácidos biliares são reaproveitados, eles são reabsorvidos, são na porção final do intestino delgado, são absorvidos e são recirculados. Ele volta novamente ali para o fígado para poder ser utilizado novamente, né? Esse processo de reaproveitamento de ácidos biliares, nos primeiros dias de vida do pintinho, ele também não é eficiente, né? Isso tudo faz com que o pintinho tenha uma dificuldade em digerir lipídios. Isso pode dar problema de distúrbio digestivo a depender do nível de lipídio que você vai adotar. A gente usa normalmente uma referência de aí em torno de 3%, né? Isso pode variar um pouco, pode ser
Você pode flexibilizar. Você não precisa olhar para uma fórmula como é essa daqui nossa, que tem 3,3 de lipídios, e falar, pô, o meu limite máximo é 3%, então eu vou trabalhar com 3% e ponto final. Não, isso aqui não é matemática. Uma certa flexibilização é permitida. Na matemática, assim, né? A formulação de ração é matemática. Tem métodos matemáticos aí sofisticados por trás da formulação. Mas o aspecto que eu estou comentando é um aspecto nutricional, é um aspecto biológico. Então, em biologia, uma flexibilização é permitida, né? Mas eu vou querer aqui mostrar para vocês a situação de você, por exemplo, olha, professor, eu quero trabalhar com no máximo 3% mesmo de óleo de soja nessa primeira fase, né? Bom, então vamos travar aqui a quantidade de óleo em 3% no máximo. É simples, basta indicar que a gente quer 3% no máximo, 3% em decimais, 0,03. Desse jeito, ele não vai poder exceder esses 3%, limite superior de óleo. Vamos pedir para ele otimizar a fórmula novamente. Então, dados, no item análise, solver, caixinha parâmetros do solver está aqui. Vamos pedir para ele resolver. Ele encontrou uma solução. Vamos manter essa solução. E vamos analisar a fórmula. Olha, ele conseguiu fazer a fórmula com os 3% de óleo, que foi o máximo que nós pedimos. Até aqui, aparentemente, está tudo normal. Olha, a quantidade de milho, de soja. E aí a gente vem observando fosfato, calcário, sal, metionina. Mas olha a lisina, 0,63% da LHCl lisina 78, né? É uma quantidade muito grande, né? Isso parece que fugiu do normal. Vamos conferir o atendimento da exigência nutricional. Ele pega proteína, energia, cálcio, fósforo, sódio, metionina, tudo no mínimo, mas a lisina realmente ficou excessiva. Então, a exigência é 1,31% de lisina digestível, ele está trabalhando com aí aproximadamente 1,68%, né? É excesso. Não chega a ser um excesso que vai causar na ave intoxicação, não é nenhum grande problema. Não, mas é um excesso e nós não trabalhamos dessa maneira. A gente trabalha atendendo a exigência exata. E se nós pegarmos o preço da ração, foi de R$ 2.217 por tonelada para R$ 2.228 por tonelada. É um aumento considerável no preço da ração, né? Ficou muito mais cara. E por que ele fez isso? Por que ele pegou a lisina, né? Olha, ele é uma ração para frango. Nós já sabemos de aulas anteriores que rações para frango são rações nutricionalmente muito densas. Ele não tem espaço para trabalhar, né? O otimizador, então, fica caçando espaço. E a gente precisa de uma fonte de energia concentrada para atender esses 2.975 quilocalorias de energia e dos demais nutrientes também. Então, o óleo é uma alternativa, é um ingrediente chave aqui nesse processo, porque é energia concentrada e ele coloca ali para atender a exigência. Como nós limitamos em 3%, ele vai ter que buscar energia de outras fontes, né? E acaba que a lisina fornece energia, olha só, é uma molécula orgânica, com potencial para gerar energia, embora a finalidade desses aminoácidos sintéticos não seja essa, de gerar energia, a gente considera, porque a rigor eles podem gerar. Então, na matriz nutricional para esses aminoácidos, vai um teor de energia metabolizada, né? Da mesma maneira, já aproveitando aqui a oportunidade, que também vai na matriz nutricional para esses aminoácidos uma quantidade de proteína bruta.
eles têm nitrogênio na estrutura, então você multiplica aquela quantidade de nitrogênio por 6,25, você chega na quantidade de proteína bruta que tem aquele aminoácido, aquela fonte sintética de aminoácido, né? A indústria utiliza essa informação. Na hora de montar a matriz nutricional para esses aminoácidos sintéticos, vai uma quantidade de proteína bruta e vai também uma quantidade de energia. Então tá aqui. Bom, aí além do milho, da soja e do óleo que fornecem energia, e o óleo é a nossa fonte concentrada, que agora nós limitamos em 3%, os aminoácidos também fornecem. E aí o que ele fez? Ele decidiu complementar o que está faltando de energia com a lisina, que está custando para a gente R$ 10 por quilo, mais barata do que a metionina sintética, que está a R$ 13 por quilo. Então ele falou, opa, peraí, eu vou completar o que está faltando de energia com a lisina, que é a fonte que eu tenho de energia concentrada aqui, mais barata, está mais barata do que a metionina, que seria uma outra fonte. Então foi por isso. Mas se você travar aqui, ó, 1,31 de lisina e executar de novo, vamos ver o que vai acontecer. Então eu travei no máximo, agora a exigência de lisina. No mínimo 1,31, no máximo 1,31. Vamos ver qual vai ser a alternativa de custo mínimo agora. Vou pedir para ele resolver. Então, solver, resolver, ele encontrou uma solução, ok, e olha agora o que ele fez. Ele voltou a lisina sintética para um nível normal, aqui, 0,14%, só que agora ele já ficou excessivo na metionina, 0,69%. Vamos ver o atendimento de metionina nutricional, aqui, ó. A exigência é 0,54%, ele pegou aproximadamente 1%, praticamente o dobro de metionina. Não, na ração, não pode ficar desse jeito. Esse é um excesso que a gente deve corrigir. Né? E por que, novamente, ele decidiu pegar a metionina sintética? Porque ela é uma fonte concentrada de energia e nós limitamos o óleo em 3%. E aí nós não deixamos mais ele pegar a lisina, que está mais barata do que a metionina, e ele vem pegar a metionina agora como fonte de energia. Não pode, né? Nós poderíamos travar aqui e continuar formulando para ver o que ele vai fazer. Vamos ver. Solver, resolver. Olha, ele já não encontra mais uma solução, né? Ele não encontra mais uma solução, por quê? Porque agora nós não temos nenhuma fonte de energia de onde ele pode, né, trabalhar e pegar para complementar a exigência energética. Então tá aqui, ó. A gente pede no mínimo 2.975 de energia e ele só consegue 2.957, né? Então, assim, para sumarizar, para a gente poder organizar a nossa ideia em relação a essa fórmula, com esses ingredientes, né, nós poderíamos colocar outras fontes energéticas, né? Um ingrediente alternativo, energético, concentrado energético, ali, né, para ele poder incorporar e ajudar nesse balanceamento. Poderíamos trabalhar com outros ingredientes. Mas só com esses ingredientes não é possível. A melhor alternativa para a gente é mesmo liberar aqui o óleo, olha só. Então, deixamos o óleo livre. Podemos liberar aqui novamente a lisina, podemos liberar a metionina, executar a fórmula. Ele vai encontrar uma solução, que é aquela nossa primeira solução, com aproximadamente 3,34% de óleo de soja. Está aqui, ele atende a exigência nutricional toda no mínimo. Essa é a melhor fórmula que nós conseguimos com esses ingredientes. Estamos promovendo uma quantidade, uma inclusão de 3,34% de óleo na primeira semana de idade do frango, que é um limite aí
para a primeira semana, que está aí já numa quantidade que eu consideraria como um máximo mesmo de inclusão, né? Muito mais do que isso, né, já poderia começar a prejudicar o desempenho do frango nessa fase, mas eu penso que se eu considerar um limite superior aí de 3%, oscilar de 3 para 3,3, 3,34, não é uma diferença muito grande